é a palavra de Jesus dizendo que há coisas que são inevitáveis, mas o contorno, o entorno pode ser negociado. Lá em Mateus 24, de 15 a 20, cadê o Marcelo, ou o Alex, para pôr esse versículo lá, por favor? Mateus 24, de 15 a 20. Vai aquele lá. Quando, pois, virdes o abominável, obrigado, da desolação que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, quem estiver no eirado não desça para tirar de casa alguma coisa, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Então, Mateus 24, 15 a 20. Quando o destino encontra a interseção? Essa foi a fala de Jesus. Porque tem uma coisa aqui que é destino. Está decidido. Vai acontecer. Mas é muito interessante isso. Porque na fé cristã, o destino é desafiado pela oração. Ninguém pensa assim. Só Jesus Cristo ensinou isso. Todo mundo acha que o destino é cabal, final, indiscutível, irrecorrível. Só Jesus Cristo disse, não. A oração pode enfrentar o destino. Gente, isso é extraordinário. Você pode correr o mundo. Você não vai encontrar ninguém que fale de destino que se lembre do poder da oração. Ninguém. Todo mundo trabalha a lógica de que o destino é irrecorrível. Nós todos cantamos isso. O fado português é exatamente isso. O destino é irrecorrível. Acabou. Muito do nosso... da nossa música sertaneja, de raiz, né? De raiz. Não universitária, de raiz. Aquela de raiz, lembra dela? Então, aquela lá também trabalha com a mesma lógica do fado. Destino é irrecorrível. Mas Jesus Cristo disse que o destino pode ser desafiado pela oração. Isso é impressionante, gente. Isso é impressionante. Esse texto não é uma simples preocupação logística do Senhor, é óbvio. Quando a gente vai mais fundo nas palavras de Jesus, a gente descobre uma verdade teológica profunda que revoluciona a nossa compreensão sobre oração e soberania divina. E presta atenção no que Jesus falou. Porque o que Jesus está fazendo não passou na cabeça de ninguém. De ninguém. Todo mundo que acredita em karma, destino, sina, atino, desatino, trabalha com essa lógica do inexorável. Acabou, pronto, está escrito nas estrelas. Bom, a fé que o Senhor Jesus Cristo nos trouxe não é assim. Não trabalha com essa lógica. De jeito nenhum. E é interessante como as pessoas levam essa lógica de todos os sentidos. Eu lembro que uma vez
eu estava com as minhas filhas, a gente estava assistindo o Panda, que é Kung Fu Panda. E aí eu sentava com elas e dizia, tá percebendo aqui? Esse cara está falando de destino. Nós cristãos não trabalhamos com isso, não. Porque vem um mestre e avisa para o mestre que não quer treinar o panda, dizendo, você tem de treiná-lo porque esse é o destino dele. E aí eu dizia para os meus filhos, isso não é cristão. Nós não trabalhamos assim, entendeu? Jesus Cristo não nos ensinou assim. Pode assistir o Panda, é muito engraçadinho, mas não aprenda nada com ele, a não ser que você queira aprender Kung Fu. Então, fora disso, esquece. Então, esse texto de Jesus não é uma preocupação apenas com a logística. Ele tem uma verdade profunda que revoluciona a nossa compreensão sobre oração e soberania. Essa fala de Jesus foi proferida no contexto do Sermão das Oliveiras. A gente conhece o Sermão do Monte, mas nem sempre para no Sermão das Oliveiras, que é o sermão escatológico de Jesus. E é interessante como eu vejo as pessoas falando de escatologia sem ir para Mateus 24. E eu digo, gente, vocês me desculpem, mas o moço que vai voltar, sabe o moço que vai voltar? Repleto de glória, cercado de anjos, ele contou como é que vai ser. Vamos ver o que ele disse, ele que vai voltar, rapaz. Vamos ver o que ele disse lá. Então, o Sermão das Oliveiras é o sermão escatológico de Jesus. Aí Jesus anunciou que a profecia de Daniel, das 7 semanas de Daniel, era sobre a destruição de Jerusalém. Terminava ali. Porque todo mundo pensa que a profecia de Daniel joga a gente para o fim do mundo. E Jesus está dizendo, não, a profecia de Daniel termina com a destruição de Jerusalém. Ponto. Que é outra coisa que as pessoas também não percebem, não estão nem aí. Eles pegam e fazem com a escatologia gato-sapato. E aí eu sempre vou lá e falo, escuta, não é assim. Durante anos eu dei aula de escatologia. Então eu dava aula de todas as escolas escatológicas que você já ouviu falar e as que você nem imagina. Eu ia para a sala de aula e dizia, então, nessa teoria é assim, 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 assim. Nessa aqui é assim, 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 assim. Aí abria os mapas de todos eles, dizia, tá vendo, esse aqui está baseado nisso, nisso, aquele está baseado nisso aqui. Isso aqui remete para aquilo, é uma loucura. Eu acho que eu fazia isso como autopunição, só pode ser. Toda vez que eu me lembro, eu dizia, né, eu devia estar me punindo, não é possível. Para ficar dando aula disso semana após semana, mês após mês. E aí eu ia mostrando as incoerências. Ó, isso aqui está incoerente por causa disso, disso, disso. Isso aqui não bate com aquilo. Principalmente naqueles mapas, né? Os mapas são uma coisa impressionante. Aquele plano divino? O plano divino, aquilo ali era impressionante. Eu tinha um trabalho de fazer o cara abrir o texto. Esse texto aqui, lê agora. Você lê esse aqui. Está vendo que não é a mesma coisa? Está vendo que esse aqui está contradizendo aquele? Está vendo? Você não vê, porque está no meio de um arancés, como dizia o Voltaire. Isso aqui é um arancés. Isso aqui ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai parar. Mas vamos então, já que ele pôs, não fui eu que pus, foi ele. Então vamos ver isso devagar aqui. Versículo por versículo. Porque eu era esse cara chato. Tentava fazer isso da forma mais brincalhona possível, mas eu era chato. Eu lembro que alguns alunos me odeiam até hoje, porque a gente foi estudar sistemática calvinista e eu fiz eles lerem as Institutas e darem seminário. Eles queriam me matar. Com razão. Eu reconheço que é com razão. Até porque
o que a gente tinha na faculdade de disposição era aquela tradução da Universidade de Brasília, escrito num português que 2 ou 3 brasileiros sabem. Só. Tem 2 ou 3 brasileiros que sabem o que significa essa palavra que o doutor colocou aqui. Aí eu ainda tinha de ficar abrindo o dicionário para os irmãos. E eles ficavam com muita raiva. Mas eu sempre dizia o seguinte: você vai estudar isso aqui? Não, então você tem que estudar o homem. Você não pode ficar falando se você não leu. Você não leu? Exatamente. É o problema hoje em dia. É o problema. Você falam de coisas que não você não leu, você leu o quê? Nada? Ué, então não diga nada. É coerente. Ó, eu não li nada, não sei nada, não vou dizer nada. Pronto. Nada para você é tudo. Está ótimo. Então, o Sermão das Oliveiras é quando Jesus anuncia que a profecia de Daniel acaba com a destruição de Jerusalém. E é fascinante. Por quê? Porque o Senhor declara que a tragédia é inevitável. Vai ser destruída mesmo. Ela vai acontecer. Mas, ao mesmo tempo, ele instrui seus discípulos a orarem para que a fuga seja possível. Isso é maravilhoso. Uma coisa é o que Deus vai fazer e outra coisa o que é que nós podemos conversar com Deus. Isso abre um leque sobre Deus, tá certo? Porque na maioria das vezes nós somos ensinados sobre Deus como um ser inflexível, que não está nem aí. Dura lex, sed lex. Lex imperator. Acabou. Mas, como dizia Agostinho, lex imperator, fides impetrator. Que a lei manda, a fé cumpre. Isso é outra perspectiva de Deus. Isso é outra perspectiva de Deus. Então, o Senhor diz que eles devem orar sobre as circunstâncias dessa fuga. Ou seja, isso leva a gente a uma verdade extraordinária. O evento pode ser inevitável, mas a data é negociável. Por quê? Porque Jesus disse, ore para. Então vamos negociar a data. Então há 3 aspectos fundamentais aqui. A certeza da profecia divina. O Senhor falou, ele vai fazer. Mas também o poder da oração intercessora. Ou seja, nós não somos meros espectadores. E a sabedoria divina em combinar as duas coisas. Para o bem do seu povo, do seu povo. Gente, Deus é o Deus que busca o bem do seu povo. Algumas pessoas entendem que a glória de Deus não passa pelo povo de Deus. Mas a glória de Deus está em abençoar o seu povo, em salvar o seu povo. É isso que é a glória de Deus. A glória de Deus é a salvação, é a redenção. Algumas pessoas transformaram a glória de Deus numa dessas coisas que tiranos vaidosos exigem. Não, então você está falando de outra pessoa. Você não está falando do Altíssimo. Você não está falando de Jesus Cristo. Então, o Senhor combina isso para o bem do seu povo. Então, quando Jesus diz o abominável da desolação, ele não está especulando sobre uma possibilidade, ele está declarando uma certeza profética. A destruição de Jerusalém não é uma questão de ser, mas de quando. É inevitável. O julgamento divino sobre a cidade rebelde já está selado nos conselhos eternos do Altíssimo. Que é o que o próprio Jesus
disse com todas as letras: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, não o reconheceram, o rejeitaram. Então o julgamento divino sobre a cidade rebelde está selado. Então isso nos ensina algo fundamental sobre a natureza da profecia bíblica. Ela não é uma previsão baseada em probabilidade humana, mas é uma declaração da soberania divina. Quando o Senhor declara algo inexorável através dos seus profetas, aquilo é tão certo como se já tivesse acontecido. Como disse o profeta Isaías: assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Capítulo 55, 11. A história, na mão de Deus, é história. Não é possibilidade só. Mas a história, falando em história, nos mostra como foram precisas as palavras de Jesus. O Senhor Jesus disse e foi como ele falou. No ano 70 depois de Cristo, como foi profetizado por Daniel, as legiões romanas, sob o comando de Tito, cercaram Jerusalém. A cidade foi completamente destruída. O templo foi queimado e mais de 1 milhão de judeus pereceram. Mas aqui tem um detalhe extraordinário. Os cristãos fugiram. Eusébio é um historiador cristão mais ou menos do século V. Eusébio nos conta que a comunidade cristã de Jerusalém lembrou-se das palavras do Senhor Jesus e escapou para a cidade de Pela, na região da Pérea. Como é que chama? Pela. Certo. Na região de Pela. Na cidade de Pela, que fica na região da Pérea, antiga Decápolis. Lembra da fala sobre a mulher sírio-fenícia? Ela era de lá de Decápolis. Esse território hoje é na Jordânia. Né? Aliás, muita coisa que aconteceu na Bíblia está na Jordânia. Inclusive o batismo de Jesus. João batizava no trecho do Jordão que está na Jordânia, e não em Israel. Eu lembro quando eu fui para Israel que um amigo falava: olha, nós vamos rebatizar. Eu falei: não sou a favor de rebatizar nada de ninguém. Não, mas você não vai fazer? Não, eu não vou fazer. Mas temos irmãos que queriam que você fizesse. Então eles perderam a esperança, tadinho. Eu falei: eu não vou fazer isso. Não vou rebatizar ninguém no Jordão, não vou dizer que agora vai ter um batismo santo, eu estou fora desse negócio, eu não vou fazer isso, não. E eu tenho mais uma coisa. Vocês estão vendo esse circo aqui? Jesus não foi batizado aqui, não. Jesus foi batizado dali em Betânia. Dali em Betânia está na Jordânia, filho. Você quer batizar exatamente na água que Jesus foi batizado? Primeiro que não vai dar, porque a água já passou. Mas tudo bem, você pelo menos fica no lugar geográfico. Tá certo? Não é essa a primeira fala do chamado pai da filosofia, que disse: a água que está aqui nunca mais estará? Então, passou. Aí, e pior, irmãos, não é aqui. É dali em Betânia, está lá na Jordânia. A gente vai ter de pedir visto para entrar. Então não vai dar, paciência. Aproveita, passeia no Jordão, vamos dar uma volta no Mar da Galileia, tá certo? E fica todo mundo tranquilo, feliz, e tá tudo certo. Então, eles foram para essa região de Pela, na região da Pérea, antiga Decápolis, no território da Jordânia. Lamentavelmente, eles perderam contato com a igreja ocidental e vice-versa,
e paciência. Ficamos sem a contribuição da igreja judaica, o que foi lamentável sob vários aspectos. Agora, o que isso nos lembra? Que nós vivemos num universo onde a Trindade tem a última palavra. Há eventos em nossas vidas que são inevitáveis. Não porque somos vítimas do destino cego, mas porque servimos a um Senhor soberano pela Trindade, que a Trindade deu soberania, e que governa todas as coisas para o bem da história da redenção, segundo o conselho da vontade trinitária. Então, não importa o que aconteça, o Senhor Jesus, em nome da Trindade, pela autoridade que lhe foi dada pela Trindade, vai transformar tudo em bem da história da redenção. Agora, muita coisa é inevitável. Por exemplo, a morte física é inevitável. O julgamento final é inevitável. Não tem jeito, é inevitável. Haverá muitas situações que são inevitáveis. Bom, outras ótimas, como a segunda volta de Cristo, por exemplo. É inevitável, aleluia. Mas aqui está a beleza da fé que Jesus nos trouxe. Embora o evento seja certo, haverá casos em que as circunstâncias poderão ser influenciadas por nossas orações. E aqui a gente chega no coração dessa verdade. O Senhor Jesus não apenas relembra os seus discípulos do evento, mas orienta os seus discípulos como orar sobre o que foi profetizado, para possibilitar a fuga. Isso é um ensino poderoso, hein? Porque eu conheço um bocado de irmão que recebe uma profecia e não vai orar. Talvez eu seja o único que conheça. Mas eu conheço uns irmãos que recebem umas profecias e aí eu digo, irmão, se eu fosse você, orava. Quer que eu ore com você para a gente ver se é assim mesmo? E também a gente pode orar para o Senhor atenuar esse negócio. Não, eles trabalham a profecia como se fosse a lei dos medos e persas. Meu filho, a lei dos medos e persas não tem nada a ver com a lei de Moisés. A lei de Moisés muda, a lei dos medos e persas não. Deus mudou a sua lei. Toda vez que eu falo isso, o pessoal tem pouca leitura da Bíblia, diz assim, pronto, aí é um herege. Não, não sou não. As filhas do Zelofeade não estavam ficando sem terra? E elas não foram lá correndo para Moisés e dizendo, escuta, não é justo. Meu pai não teve filhos, só teve a gente. Então vai perder a memória dele e a gente vai perder a nossa parte da terra dos clãs? Isso é justo? Né? O Moisés poderia ter dito, escuta, você está desafiando a lei de Deus? Sabe quem foi que me deu essa lei? Você estava comigo lá no Sinai, menina? Hein? Você estava comigo lá? Uma das meninas aí estava lá comigo no Sinai? Não, porque o Moisés já conhecia Deus o suficiente para dizer, é melhor não atacar a gente que Deus ama. Deixa eu ir lá falar com Deus. E aí, Deus, as meninas vieram aqui e disseram que o senhor precisa fazer uma mexida na lei. E sabe o que o senhor disse? Elas têm razão. É verdade, precisa mexer isso aqui na lei. Então, pode mexer, diz. De agora em diante vai ser assim. É engraçado que eu vejo um montão de gente falando de Deus a partir da lei, mas não vejo eles falando do Deus que mudou a lei. Escuta, esse sujeito inflexível que você está descrevendo não está no Antigo Testamento. Porque as meninas chegaram para Moisés e disseram, é injusto, chamaram Deus de injusto. E aí o Moisés foi falar com Deus. E Deus disse, mas tem razão.
É injusto mesmo. Fala para elas que eu estou mudando isso agora. Aí. Isso é para fazer outro tipo de teologia sobre Deus, gente. Tem um bocado de afirmação teológica que não casa com Deus. Não com Deus das filhas de Zelofeade. Não casa mesmo. Então, o Senhor ensina a orar sobre o profetizado para possibilitar a fuga. Ele instrui os discípulos a orarem. Ele diz, rogai para que a vossa fuga não seja no inverno. Primeira coisa que ele está dizendo é, foge. Não é, fica aí, é a vontade de Deus, aguenta firme. Que todo mundo diz assim, porque um bocado de gente sádica trata os outros como se Deus fosse tão sádico quanto ele. Fica firme, e assim, paciência é a vontade de Deus. Fica aí e morre. Sim, mas eu sou da turma que reconheci Jesus. Nós somos da turma, Jesus, que reconheceu o Senhor como Messias. Nós vamos no mesmo bolo? Jesus disse, não vão não, vocês vão fugir. Inclusive eu vou ensinar vocês a orarem de tal maneira que tudo seja feito de um jeito que vocês possam fugir e fugir bem. Então o Senhor convida o seu povo a participar da moldagem das circunstâncias do decreto do Pai. Gente, eu não sei se você está parando para ouvir isso que Jesus ensinou. Ele disse, não, vamos negociar com o Pai. Vamos dizer, não, senhor, está certo, o senhor está certo, tem de julgar mesmo, está certo, não, está tudo certo. Mas assim, não dá para fazer numa hora em que a gente pode salvar o maior número possível de pessoas? Dá. Mas então, estamos combinados. Estamos combinados. O senhor executa o juízo, porque tem de executar mesmo, tá certo? Não dá para ficar assim. E de outro lado, o senhor nos permite salvar o maior número possível de pessoas. Tá certo? Tá certo. Então, o senhor convida o seu povo a participar na moldagem das circunstâncias do decreto do Pai. O verbo grego aqui é proseukeste, que está no imperativo, que indica uma oração contínua e fervorosa. Não é um pedido casual, mas uma intercessão persistente. Eu vivo falando sobre intercessão persistente e as pessoas pensam que é falta de fé. Não é falta de fé. É o que o Senhor Jesus disse para fazer. Pastor, ovelha. 40 anos orando pelo meu ex-marido. Pronto, seu Salvador. Aliás, estou orando por ele lá. Está convertido. Tá vendo? Tá vendo? Pronto. Isso é intercessão persistente. Fica orando. Sempre. Vamos orar de novo, e vamos orar de novo. E vem aqui, vamos orar de novo. Não deixa de vir orar, vamos orar. Porque o Senhor disse que nós estamos numa batalha e Ele está junto com a gente. Tá certo? Então o Senhor Jesus está dizendo, orem intensamente sobre isso. Façam disso uma questão de oração constante. Então, o Espírito Santo, que por causa de Cristo trabalha nos discípulos, trabalha neles para que eles orem. E ele clama aos discípulos que não resistam quando ele diz ore. Certamente você já ouviu o Espírito Santo falar com você várias vezes diante de uma situação. Ore! E aí você diz, você não vai adiantar, porque o que o senhor decidiu. O que o Espírito Santo falou, meu amigo? Ele disse, ore. Então ele sabe que batalha que nós estamos metidos e está dizendo, ore. Ore. Porque nós vamos juntos resolver esse problema. Ore.
Então não resiste o Espírito Santo. Só que a gente fala, mas orar para quê se já está determinado? E tem uns irmãos que creem em determinismo, que só a piedade de Jesus para salvá-los. Porque crer em determinismo é transformar Deus num tirano. E pior, no responsável pelo mal. Isso é assustador. Todas as vezes que eu falo com teólogos que pensam assim, eu levanto essa questão e eles falam, não é bem assim. Se não é bem assim, é o quê? Explica para mim. É o quê? Então, ore. A Trindade, em sua sabedoria infinita, por meio de Cristo, permite que as orações dos discípulos atuem como o meio através da qual a Trindade executa seus planos misericordiosos e torna a Igreja participante ativa na obra redentora do Senhor Jesus. A Igreja como participante ativa nessa obra. Nós não somos espectadores. E o Espírito Santo quer que a gente se lembre disso. Que a gente ore quando ele disser para orar. O Senhor Jesus não diz, orem para que a vinda do abominável não aconteça. Não adianta. Não adianta, porque isso é impossível, porque vai contrariar o juízo que está dado. Ao invés disso, ele diz, orem para que não seja no inverno, nem no sábado. Então vamos negociar com Deus. Então ele está dizendo, o que vai acontecer está fixo. Mas quando e como pode ser influenciado pela oração. Vocês foram chamados como cooperadores de Deus para participar da história. Nós já tivemos crises na fé cristã por causa disso. Tem grupos inteiros que se retiraram para a floresta. Teve gente que foi morar nas cavernas, porque achavam que nós não temos de participar de nada, esquece, nós não estamos na história. Não, nós não só estamos na história, como a história é o nosso campo missionário. Tudo que nós vamos fazer na história. E tudo que Deus vai fazer na história. Porque Deus também não tem outro campo para trabalhar, não. Porque nós estamos na história. Então, se Deus vai salvar a gente, vai salvar na história. Se Deus vai interferir na sua história, é agora. Um dia eu estava falando com o irmão, estou orando para que a justiça de Deus se manifeste e muita gente seja salva desse sofrimento. E aí a pessoa disse, justiça é no céu. Eu falei, lá no céu não precisa. Lá no céu não precisa orar por justiça. Eu só preciso dela aqui. Na glória eterna está tudo resolvido. Não vai me dizer que eu vou para a glória eterna com a mesma oração. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não faça isso comigo. Então é aqui que eu oro. É aqui que é a história. Então o que vai acontecer está fixo. Mas quando e como? Muito bem, irmão. Continua firme aí na sua vocação, do Oswaldo. E Jesus só abençoa com galardão. Então, o que vai acontecer está fixo, mas quando e como pode ser influenciado pela oração. Mesmo porque, irmãos, o inverno na Palestina significava chuvas torrenciais, estradas lamacentas, frio intenso, condições que tornariam a fuga uma tortura para as famílias, principalmente com crianças e idosos. E o sábado, o sábado ia apresentar dilemas religiosos e sociais. Aí é triste. O Alex vive dizendo dos problemas da religião. E agradecendo a Deus porque Jesus não tem esses problemas. Então, dilema religioso é uma loucura.
quando alguém cisma que uma coisa é parte da religião, Deus do céu, vira um inferno. Vira um inferno. O Brasil está assistindo isso estarrecido. Estarrecido. Um inferno, é um inferno. Não pode. Então, o sábado apresenta dilemas religiosos e sociais com portões fechados, porque eles fechavam o portão no sábado. E restrições de viagem. Tá certo? Porque a distância que podia ser percorrida no sábado era de, no máximo, 1 quilômetro. Como é que você foge se você só pode andar 1 quilômetro? Esquece, amigo. Esquece. É melhor não sair do lugar, porque... Não, o Senhor Jesus está ensinando que o Pai eterno se importa. O Pai eterno se importa com os detalhes do sofrimento dos discípulos e dos que estão à sua volta. Por isso que nós temos nossas reuniões de oração, porque o Pai se importa. É verdade que nós temos muitas orações que são ainda fruto da nossa infantilidade. Mas o Pai continua se importando do mesmo jeito, porque o Pai se importa comigo. E com você, como eu e você estamos. Ele não se importa com o Ariovaldo que ele gostaria que eu fosse. Ele se importa com o Ariovaldo que eu sou para que um dia eu seja como ele gostaria que eu fosse. Não pensa que Deus é esse sujeito que diz assim, não, você me vem de novo com essa infantilidade? Que é isso, hein, amigo? Já passou o tempo, hein? Não. O pai é quem diz, tá bom, filho, vem cá, vamos começar de novo aqui. Fica tranquilo que tempo é uma coisa que não me falta. Para você talvez não dê tempo, mas eu tenho tempo de sobra. Vamos começar de novo. Então, ele se importa com os detalhes do sofrimento. Detalhes, porque aqui é detalhe. Se vai chover, se não vai chover. Se vai fazer frio, se não vai fazer frio. Se é no sábado ou é no domingo. Porque se é no domingo é ótimo, porque tem a semana toda para correr. Tá certo? Então, ele se importa e ele ora para que seja criada uma oportunidade. E ele pede que a gente ore para ele poder criar uma oportunidade para a fuga de muita gente. Não é só a igreja, é quem quiser fugir. E ele, portanto, não é alguém distante que decreta eventos sem considerar o impacto humano. Pelo contrário, o Senhor nos convida a orar sobre as circunstâncias, sabendo que essa intercessão pode influenciar o tempo divino e as condições dos atos soberanos da Trindade. O Espírito Santo, quando diz para a gente orar, ele espera que a gente ore mesmo. Que a gente não resista e ache, não vai adiantar. Já tentei de tudo, orar para quê? Ore, pelo amor de Deus, ore. Fala com quem pode mudar a história. Oi, irmão, diga lá. Você acha que esse entendimento determinístico, tanto de Deus quanto das Escrituras, afeta a misericórdia do cristão? Porque eu vejo muita gente, pegando como exemplo a questão aqui já citada de Israel, por exemplo, às vezes o entendimento que a pessoa tem, o entendimento escatológico que a pessoa tem, ela, com esse entendimento, ela olha para o que está acontecendo com Israel, por exemplo, e pensa, isso é inevitável. E nesse inevitável, bom, já que é inevitável, isso até me tira a responsabilidade de me importar, de chorar com quem está morrendo, porque já que é inevitável, já tinha que acontecer mesmo. Não tem problema, é como se eu não tivesse responsabilidade com isso. Tenho nada a ver com isso. Deus já escolheu, entendeu? E aí eu não tenho mais
É exatamente isso, eu não tenho nada a ver com isso. É isso mesmo. Eu ouvi algo semelhante, eu já ouvi muitas vezes, né? Em relação à defesa contra a devastação da natureza, né? Aham. É algo assim, vai queimar tudo mesmo no Apocalipse, por que eu estou defendendo a natureza e pedindo que as coisas sejam destruídas? Vai queimar tudo mesmo, então. Beleza, né? Vamos adiantar. Não adianta. Então, é isso mesmo. A escatologia deturpada nos leva a ser não agentes de salvação, mas de destruição. E pior, leva a gente a celebrar a destruição. Porque é isso que eu estou vendo hoje. Sinais da volta, né? O camarada diz, não são os sinais da volta de Cristo. Toda vez que eu ouço isso, eu digo para ele, vai ler Mateus 24. Nada disso é sinal da volta de Cristo. Nada disso. Isso é a loucura humana. Nós temos de parar a loucura humana. E é isso mesmo que você falou. É essa distorção escatológica que leva a gente à insensibilidade. E a insensibilidade assim, cruel. Porque nós estamos vendo crianças morrendo por inanição. É um genocídio. Mas está tudo certo. O que está certo aqui, meu Deus do céu? Então, é um absurdo. Agora, você pensa que Jesus estava inventando a roda? Não, esse princípio ecoa por toda a Escritura. Sempre com o propósito de poupar vidas e criar oportunidade de salvação. Em 2 Reis 20, de 1 a 6, e Isaías 38, de 1 a 15, quando o profeta Isaías disse para Ezequias, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás, o rei virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. E Deus respondeu, acrescentarei aos teus dias 15 anos. Glória a Deus. Maravilha. Tá vendo? Jesus não está inventando a roda, ele conhece o Pai. Ele conhece o Pai, ele não está inventando a roda. Nós é que não lemos. Acrescentarei aos teus dias 15 anos. O evento final, a morte, permaneceu inevitável, é lógico. Mas o tempo divino foi alterado pela oração, permitindo que Ezequias continuasse liderando o povo e preparasse a sucessão dele. Em Jonas, capítulo 3, de 4 a 10, quando Jonas pregou, ainda 40 dias e Nínive será subvertida, toda a cidade se arrependeu. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. O julgamento foi adiado por gerações. Mais de 120 mil vidas foram poupadas. Em Êxodo 39, de 9 a 14, Números 14, de 11 a 20, quando Deus disse a Moisés, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor e os consuma, Moisés intercedeu. Torna-te da tua ardente ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Milhões de vidas foram poupadas pela intercessão de um homem. Em 2 Samuel 24, de 15 a 17, 1 Crônicas 21, de 14 a 16, durante a peste que matava milhares em Israel, vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor, eis que eu pequei, mas estas ovelhas que fizeram? Então o Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo, basta, retira agora a tua mão. A intercessão. A intercessão de Davi salvou incontáveis vidas.
Em todos esses casos, a gente percebe a Trindade agindo. Agora, claro, todo mundo, quando lê esse texto, diz, não, arrepender, Deus se arrependeu. Imagina que Deus se arrependeu. Não, está escrito. Não, Deus não se arrepende. Deus não se arrepende. Mano, está escrito aqui, é palavra inspirada. O que é que a maioria dos intérpretes não entende? Que a Trindade está agindo a partir do esvaziamento do Filho. O esvaziamento do Filho é o fio condutor da ação da Trindade na história. A partir do que você acha que a Trindade excelsa atua na história? A partir do Cristo, o Deus Filho, que sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, não se agarrou ao fato de ser Deus, mas a si mesmo se esvaziou e assumiu a forma de servo, em semelhança de homens, e foi achado em figura humana, e achado em figura humana, a si mesmo se humilhou, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Isso aconteceu antes da criação do mundo. 1 de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 18. Antes da fundação do mundo. O que você acha que norteia a ação da Trindade na história dos homens, na história da criação? Você acha que a Trindade está contra Cristo? E que Cristo está trabalhando a revelia da Trindade? De onde é que nós tiramos isso? De onde nós tiramos isso? A ação de esvaziamento do Filho é o fio condutor no relacionamento da Trindade com os seres humanos. Por isso, o Moisés falou e Deus voltou atrás. Por quê? Por causa do esvaziamento. Gente, você não entende. Tudo é Cristo. Cristo dá o tom da Trindade. Cristo dá o tom da criação. Cristo dá o tom da intervenção da Trindade na história da criação. Tudo é Cristo. Daí a possibilidade de mudar o tempo divino do que foi proposto segundo a misericórdia redentora. O fio condutor da Trindade é a redenção. O esvaziamento de Jesus. E aí, nestes textos, isso aparece como arrependimento. Porque é redentor. Por causa da redenção. Poderia ter sido traduzido assim. Por causa da redenção. Por causa do Redentor. Deus disse ao anjo, chega. Por causa do Redentor, Deus disse a Moisés, ok, leve esse povo. Por causa do Redentor. Salmo 2. Vou dizer para vocês o que o Pai me disse. O Pai me disse, se você quiser, você pega agora o cetro de ferro e destrói as nações. E eu disse ao Pai, vou dar a eles a oportunidade de beijar a mão do Filho. Por isso, apressem-se em beijar a mão do Filho, para que haja salvação. Você não entendeu a Bíblia, irmão? Você não entendeu a mensagem do Cristo? O que aconteceu com a igreja de Deus? Que loucura é essa? Que todo mundo acha que Deus está condenando, porque se Deus não condenar, ele não é santo. Ele é santo porque abriu mão das suas prerrogativas. Isso aqui é santidade. Quando alguém não olha para si, mas olha para o outro.
Aleluia. E diz: eu vou. Eu vou. Eu abro mão de todas as prerrogativas divinas e eu vou. E eu vou trazê-los de volta. Então, a gente vê o mesmo padrão. O decreto divino permanece, mas a oração do discípulo influencia a execução do propósito de Deus. Baseado em quê? No propósito de poupar o maior número possível de vidas e criar oportunidades para arrependimento e salvação. E esse é o aspecto mais profundo dessa mensagem. Como pode a Trindade ser soberana e ainda assim responder às orações? Como podem os decretos eternos coexistirem com a intercessão temporal? A gente já falou várias vezes disso. Há uma diferença entre onisciência e soberania. Onisciência divina é o atributo que permite à Trindade saber tudo sobre todos a qualquer tempo, o que era, o que é, o que será e até mesmo o que poderia ser. A Trindade conhece todas as possibilidades, todos os cenários, todas as consequências, sem precisar determinar nada. Contudo, a onisciência é passiva, no sentido de que é puro conhecimento, então é passivo. A soberania não. A soberania é o atributo que permite à Trindade, em nome de Jesus, e é sempre em nome do Senhor Jesus, entrar ativamente na história. Para quê? Para garantir o cumprimento da história da redenção. Da redenção. Não da condenação, da redenção. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, João 3,17. A gente sabe o 3,16, precisa saber o 3,17. Enquanto a onisciência é sobre conhecer, soberania é sobre agir, interferir e determinar, que é diferente de determinismo. Precisamos compreender que tem duas histórias acontecendo nesse mundo. A história comum é a história dos impérios, que se levantam e caem, das guerras, das catástrofes naturais, dos nascimentos e mortes, dos eventos cotidianos da humanidade. Essa é a história comum. Essa história segue o seu curso natural, influenciado pelas escolhas humanas, pelas leis da causalidade da criação, pelas consequências da rebelião. Ponto. Mas tem uma outra história, a história da redenção. É a história do plano salvífico da Trindade, que começa no jardim ao oriente do Éden, com a promessa da semente da mulher. Passou por Abraão, Moisés, Davi e culminou em Cristo. E vai continuar até a consumação de todas as coisas. Essa história é que realmente importa para a eternidade. A soberania divina permite que a Trindade, em nome de Cristo, por causa de Cristo, interfira na história comum para o bem da história da redenção. Então, em Mateus 24, 15 a 20, o Senhor Jesus sabia, pela sabedoria paterna, que a destruição de Jerusalém era necessária para a história da redenção. Por quê? Porque marcaria o fim definitivo da antiga aliança e estabeleceria a fé cristã como uma fé universal. Acabou. Tem uma nova aliança. Essa aqui acabou. Mas ele também sabia que seus seguidores precisavam escapar para continuar propagando o Evangelho. Por isso ele invoca a soberania divina para criar uma janela de oportunidade na história comum. Quando os discípulos não resistiram, mas oraram no poder do Espírito Santo, conforme Jesus os instruiu,
a Trindade por Cristo interferiu no tempo divino dos eventos históricos. O que foi que aconteceu? O general Celsius Gallus, que já estava cercando Jerusalém em 66, depois de Cristo, misteriosamente interrompeu o cerco. Interrompeu o cerco. E foi nessa interrupção do cerco de Celsius Gallus, no ano 66, depois de Cristo, que ele interrompeu o cerco. Abriu. Parou de cercar Jerusalém. Nessa ocasião, os cristãos disseram, é agora. O Senhor atendeu nossa oração. Olha o discernimento deles. O Senhor atendeu a nossa oração. Vamos embora. Porque vem aí o abominável da desolação. Que foi o que Jesus disse. Então a história comum, a guerra judaico-romana, foi temporariamente alterada para servir a história da redenção, a preservação da igreja primitiva. Isso é o que Deus tem feito sempre. No Êxodo, a Trindade por Cristo interferiu na história comum do Egito, com pragas, morte dos primogênitos, abertura do Mar Vermelho, para cumprir a história da redenção, libertação de Israel e prefiguração da salvação em Cristo. O Império Persa, a Trindade por Cristo, levantou Ciro para conquistar a Babilônia e permitiu o retorno dos judeus. Isaías 45:1, interferindo na história comum para preservar a linhagem messiânica. Para preservar o quê? A linhagem messiânica. Senão morria ali. O Império Romano, a Trindade por Cristo usou a Pax Romana, que também só era possível por causa da graça, e assim usou as estradas romanas, a língua grega comum, para facilitar a propagação do Evangelho no primeiro século. O tempo do nascimento de Cristo, diz o apóstolo Paulo, vindo à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. O momento exato foi escolhido quando as condições históricas eram ideais para a vinda do Messias. Então, isso é a forma como Deus entra na história comum pela história da redenção. E você está dentro da história da redenção. Ore! Ore, você não está preso à história comum. Você faz parte da história da redenção. Ore, pelo amor de Deus, ore. E a comunidade tem de reagir a isso. Nós não reagimos à história comum. Nós reagimos à história da redenção. O irmão precisa, nós somos a sua resposta. Precisa de oração, nós somos os que oram. Precisa de casa, nós somos os que arranjam a casa. Porque nós não estamos presos à história comum. Nós nos pautamos pela história da redenção. Amém, glória a Deus. Simples assim. Isso é extraordinário. Meu amigo João aqui, ele é um cara que eu explorei muito por causa da história da redenção. Porque eu ligava para ele e dizia, não sei o que você vai fazer, mas eu sei que você vai fazer alguma coisa. Estou com um cara aqui, socorro. Ele sabia, é a história da redenção. Ele dizia, fala pro cara vir pra cá, não é pra trazer roupa, não vou dizer nada, hein? Não quero saber, hein? Eu aqui, hein? Agora, hein? Deixa já, hein? Tá legal. Não, agora. Eu tenho uma vaga agora. Aí lá vou eu atrás do cara, meu filho, do jeito que você tá. Vem embora. Eu não peguei, não preciso de nada, meu filho. Não preciso de roupa, não preciso de material de higiene, não preciso de nada, só preciso de você. Agora, eu tenho só uma vaga agora. Ou você vem agora, ou você morre nesse lugar aí. Pronto, história da redenção. Está vendo a bondade pastoral de Jesus? Ele simplesmente poderia te dito, a tragédia vai acontecer, e vocês fujam como vocês puderem. Ao invés disso, ele disse, orem, dizendo para o Pai quando fazer.
Não é muita ousadia, não é? Não é muita ousadia? Pai, eu sei que o senhor vai fazer, tem que ser feito mesmo, mas não faz agora, faz assim. Isso fala do coração do nosso Salvador e Senhor. Ele se importa não apenas com o cumprimento dos seus propósitos, mas com o bem-estar do seu povo no processo. O Senhor Jesus sabia que a fuga, ainda que possível, seria traumática. Famílias seriam separadas, infraestruturas abandonadas, vidas seriam perdidas. Mas ele também sabia que a oração poderia mitigar esse sofrimento. Mitigar o sofrimento é uma das missões da igreja na história. Tem um montão de gente passando por sofrimento que não precisa. Nós temos de fazer alguma coisa para mitigar o sofrimento de todo mundo que a gente puder. Ele não apenas revela o significado do evento, ele ensina o seu povo a orar sobre ele, para que haja maior possibilidade de escape. O Espírito Santo, por Cristo, trabalhou nos discípulos para que eles orassem. Agora, isso também fala da nossa responsabilidade como discípulos, na intersecção entre as duas histórias. Nós não somos espectadores passivos, somos participantes ativos através da oração na história da redenção. Quando a gente ora, segundo a vontade da Trindade, por Cristo, nossas orações se tornam instrumentos através dos quais a Trindade interfere na história comum para avançar a história da redenção. A Trindade podia fazer tudo sem precisar da gente, sem pôr a gente nessa festa, mas escolheu por Cristo incluir-nos, seus discípulos, como intercessores, como agentes ativos na história da redenção. O Espírito Santo que trabalha em nós pede para a gente fazer isso. Hoje nós vimos a nossa irmã trazer uma palavra de Jesus dizendo que tinha um pedido para nós. É quase constrangedor, né? Constrangedor, porque eu vivo pedindo para Cristo e Cristo faz um pedido para mim. E como é que é isso? Constrangedor. Então, os discípulos precisam orar como Jesus falou. O Senhor age quando nós oramos. Agora, se eles não tivessem orado, a possibilidade de fuga não existiria? Não. Alguma possibilidade pode ser que sim, claro. Mas isso remete para a situação que aconteceu com Abrão. Abrão se precipitou e fez errado na hora do holocausto que Deus pediu para ele. Lembra que Deus disse para ele, traz os animais, que você vai apresentar um holocausto? Ao invés de ele esperar o Senhor dizer como fazer o holocausto, ele partiu no meio igual aos pagãos. Aí Deus chegou em Cristo e ele ficou espantando o urubu. Porque ele fez do jeito dos pagãos. E tudo que os pagãos produzem é carniça, não holocausto. E ele ficava lá espantando o urubu até que Deus disse, tá bom, não deu certo, né? Você não esperou para eu te dizer como fazer, agora se você vai ficar aqui espantando o urubu, não vai dar. Então ele fez cair o pesado sono sobre Abrão e falou de Abraão a partir das trevas, e não a partir da luz. E aí teve de anunciar para o Abrão que ia cumprir as promessas que ele havia feito, mas que o seu povo ia ser escravo, porque ele era para ter trazido um holocausto, e ele não trouxe. Ele não esperou Deus. Então Deus disse, eu vou fazer o que eu tenho de fazer, mas o seu povo vai ser escravo. Então nós, os discípulos, temos a responsabilidade solene de orar pelos eventos do nosso tempo. Sempre com o foco na história da redenção. Quando a gente vê sinal de julgamento se aproximando, seja no mundo, seja na nação, seja na igreja, seja na nossa família, nossa primeira resposta tem de ser oração fervorosa, para nos alinharmos com os propósitos redentores de Deus. No poder do Espírito Santo, a gente ora para a Trindade interferir na história comum.
para criar oportunidades de pregação do Evangelho do Reino, para que julgamentos sejam adiados para dar tempo de arrependimento e salvação, para que líderes sejam levantados que favoreçam a propagação do Evangelho do Reino e a justiça social, para que perseguições sejam minimizadas, para que a igreja possa crescer em graça diante da Trindade e da sociedade humana, para que haja avivamentos antes que seja tarde demais, para que a história da redenção avance através dos eventos da história comum. Quando os discípulos oram segundo a vontade da Trindade, a gente não está tentando convencer a Trindade de alguma coisa. A gente está participando da soberania da Trindade na história. Nossas orações se tornam um mecanismo da Trindade, através do qual Cristo governa o mundo para o bem do seu reino. Isso é oração. Isso é oração. Por isso, oremos sobre os inevitáveis da vida. Todos enfrentamos inevitáveis em nossas vidas. Talvez seja uma cirurgia que precisa ser feita, uma mudança de emprego que se aproxima, o envelhecimento dos pais, os desafios dos filhos. O princípio de Mateus 24 nos ensina que, embora a gente não possa evitar esses eventos, a gente pode orar sobre as circunstâncias. Oremos por misericórdia no cumprimento do tempo divino, oremos pelas condições, oremos pelas pessoas envolvidas, oremos para que a Trindade minimize o sofrimento e maximize sua glória nessas situações. Lembremos-nos que o evento pode ser inevitável, mas a data talvez seja negociável. Nós sempre partimos dessa possibilidade. O Espírito Santo vai nos lembrar disso, a gente não pode resistir. Quando a gente vê os grandes intercessores da Bíblia, a gente vê que o motivo central das orações sempre foi poupar a vida e criar oportunidades para a salvação. Esse é o nosso foco. Em Gênesis, Abraão orou por Sodoma até quanto deu, e Deus se lembrou disso e salvou Ló. Simples assim. Em Esther, quando Amã planejou exterminar os judeus, ela arriscou a sua vida para interceder. Se eu perecer, que pereço. Sua intercessão salvou uma nação inteira. Nós temos de orar com a mesma paixão por poupar vidas. O Espírito Santo espera que a gente se preocupe. A gente tem de orar para que julgamentos sejam adiados, para que haja arrependimento, para que catástrofes naturais tenham o mínimo de vítimas possível, que epidemias sejam contidas rapidamente, que guerras terminem com o menor derramamento de sangue, que famílias sejam preservadas da destruição, que jovens sejam salvos antes de se perderem nas drogas e no pecado, que líderes tomem decisões que protejam vidas inocentes. Nós vivemos uma época em que tem muito sinal de julgamento, tanto pessoal como coletivo. Como discípulo de Cristo, nossa oração não pode ser o fatalismo, mas a intercessão fervorosa. Oramos pela nação, pela igreja, pelas famílias, para que a Trindade por Cristo adie o julgamento, que conceda tempo para arrependimento, que minimize o sofrimento. A história está cheia de exemplos de oração que Deus atendeu. E as nossas também serão atendidas, se nós fizermos a partir da lógica do Cristo. Assim a igreja viu acontecerem avivamentos e mudanças na história. E vai continuar sendo assim, para a glória de Deus. Amém? Amém? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a unidade da Trindade, que a comunhão materna do Espírito Santo e a cura de Jesus, seja com cada um dos irmãos e irmãs e com todo o povo de Deus, e que alcance toda a humanidade, como Deus prometeu a Abraão. Amém. Amém, amém. Tchau, pessoal do Instagram. Tchau, pessoal de vídeo YouTube. Não, YouTube. Tchau, pessoal. O que mesmo? Esses também. Tchau para todo mundo. Paz, graça e bênção lhe sejam multiplicadas. Amém. Amém.